Olá pessoal, obrigado por me terem comprado o livro. Hoje vamos explicar aqui duas técnicas muito importantes que estão no livro. Eu sei que muitos de vocês estão a ler pela primeira vez, poderão ter alguma dificuldade, mas acreditem que aqui há técnicas que são muito potentes e vocês têm que, de certa forma, compreender a potência dessas formas matemáticas, porque uma coisa é comprar o livro e outra coisa é nunca usá-lo. Eu prefiro que vocês usem o livro, porque sem dúvida nenhuma as técnicas que estão aí descritas são proprietárias e não vou encontrá-las em mais lado nenhum, ok? Hoje vamos falar sobre duas técnicas que vou até colocar aqui para vocês verem, ou seja, estou a abrir aqui agora o livro que é a parte 1 de cálculos assimétricos e depois vamos ensinar a parte 2 que eu acredito seja a mais importante, que é também cálculos assimétricos parte 2. Para mim essa é a parte mais importante porque tem as formas de cálculo são um bocado mais complexas e vocês precisam de certa forma uma explanação. Ora bem, vamos começar então pelo início. Façam de conta que vocês querem comprar o SP500. No entanto, eu digo sempre que mais vale planejar as coisas antes, meses antes, do que não planejar e fazer as coisas pelo joelho. Eu tenho as minhas operações, eu planejo muito antes, eu sei o que é que eu vou fazer quando as coisas acontecerem. Por isso também eu quero que vocês tenham uma noção do seguinte: quando um ativo cai, quando os fundamentos não se alteram, o que acontece é que ela torna-se muito mais apetecível. Por isso vamos fazer aqui um exemplo aqui com o SPY, que é um ETF que replica o SP500. Eu quero que vocês tenham a noção que eu gosto de facas, gosto de comprar na facas quando os fundamentos não se alteram. Porquê? Porque eu sei que estou a comprar mais barato, mais barato. Há muitas pessoas que dizem o contrário, comprar nas quedas é um crime, mas isso porque estão a utilizar técnicas de tendência e não macroeconómicas, não fundamentais. Ora bem, eu o que estou a dizer aqui é que gostaria de comprar o SPK. Isto é só um exemplo, tomem isso só como um exemplo, ok? Não como uma realidade atual. Eu vou dizer se o SP500 se chegasse aqui eu comprava, porque os fundamentos seriam muito mais atrativos e a probabilidade de continuar a subir era maior. No entanto, eu não descurava uma segunda compra ou um reforço da minha posição caso caísse nesse nível. No entanto, eu teria que, de certa forma, ter um nível ou indica um nível que dissesse, ok, eu se calhar estou errado. Ou seja, temos também de definir um nível, dizer, ok, eu se calhar a partir deste nível vou ter que analisar muito melhor as coisas de uma forma fundamental para ver se me enganei ou não na minha análise. Porque isso acontece, errar é humano e nossas análises muitas vezes são, de certa forma, nós erramos muito nas nossas tomadas de decisões. Por isso posso dizer que a partir dos 260 se calhar vou tomar ou vou analisar um bocado melhor a minha posição, de forma a dizer, opá, a partir daqui se calhar vou reduzir a minha posição ou vou cortar por perdas, etc, etc. Mas a partir daqui desse momento aqui, até vou fechar aqui o email. Então, a partir desse nível aqui, eu vou dizer que eu vou tomar uma decisão ou vou analisar outra vez de novo para ver se os meus fundamentais, a minha parte macroeconómica não foi alterada. Se foi alterada, então vou ter que assumir perdas, ok? Para assumir perdas, eu digo sempre, tenham muito cuidado. Vocês podem utilizar como base de referência 1% de perdas do vosso portfólio. No entanto, no livro tem lá uma parte como criar em Excel um robô e para mim essa é a parte muito mais interessante, que é muito mais dinâmica, e depois vou fazer um vídeo só exclusivamente para essa parte que é um bocado mais complexa, porque tem muitas fórmulas de cálculo. Aquilo parece ser simples, mas aquilo tem muitas formas de cálculo e estão aqui explanadas aqui na minha folha de portfólio. No entanto, vamos explicar-vos aqui então essa parte que é a parte 1 e depois a parte 2. Por isso, o que vos quero dizer é que para tomarem como ponto de partida para esse exemplo, assumam que vocês só vão arriscar nessa operação 1% do vosso risco. Ou seja, vocês vão comprar um ativo e quando chegar aqui vocês vão decidir se vão cortar as vossas perdas ou se não, vocês vão continuar e assumir então esse risco ou essa perda maior, ok? Por isso, tomem como base essa estratégia e vamos definir dois níveis em que vocês gostariam, de certa forma, comprar o ativo. No entanto, vamos utilizar duas técnicas, que é a técnica simétrica e a técnica 2. A primeira técnica, nós temos que dizer qual é o nosso risco global. Neste exemplo, vamos assumir que é 1%, que é 1% de risco global. Nunca devem superar os 2%. Eu explico isso no livro porquê. Porque a partir daí, se vocês enganarem-se muito,
vocês vão ter umas perdas quase exponenciais e vocês podem não recuperar as perdas sofridas, por isso eu aconselho 1%, para os novatos, para os mais evoluídos, utilizar o robô, que aí a partir daí salva-vos das maiores perdas possíveis, mas como disse o robô de cálculo, a folha de Excel, depois vou-vos explicar depois. Aqui vamos indicar soma de todos os riscos-ganhos e depois aqui o risco de operação, mas nós vamos fazer aqui o exemplo, ou seja, na prática temos duas compras e vamos utilizar duas vezes essa mesma fórmula. Por isso o risco global é 1, vamos descobrir qual é o nosso risco-ganho, a soma dos nossos riscos-ganhos e o risco-ganho da nossa operação. Por isso nós vamos até uma folha de cálculo, eu já vos ensinei a calcular o risco-ganho no livro, por isso vão até esse capítulo. A primeira posição é nos 301, a segunda posição é nos 277, o nosso stop loss é nos 269 e o nosso alvo pode ser aqui nos 321 ou o ataque a máximos a 338. No entanto, eu gosto sempre de tomar como base de cálculo o ganho anterior, que é os 323, ok? Então, como disse, 301, primeiro compra, stop loss de 299, objetivo nos 323, cortagem inicial, cortagem final, digamos que é $1, porque aqui também vocês podem calcular as perdas de vossas cortagens, isso aí é facilmente calculável, vocês vão ao vosso corretor, fazem as contas e vocês têm aqui, neste caso aqui em particular, com um capital de 10.000 euros, se vocês tivessem mais, claramente que vocês podiam gastar muito mais, mas isso depois, essa parte aqui toda, se calhar faço num outro vídeo para explicar essa parte toda. O que quero vos ensinar aqui é os cálculos de riscos assimétricos, ok? $1. Por isso, com um risco-ganho, com uma operação, se nós comprássemos o ativo aqui nos 301, nós teríamos o risco-ganho de 0,65, claramente se nós tivéssemos o stop loss nos 279, e neste aqui, nos 277 ou nos 279, temos um risco-ganho de 4,29. Ou seja, na prática, é somar 0 é 1, é dividir por 0,69 mais 4,2, se não me engano bem, deixa eu ver, é 0,65 mais 4,29, e depois multiplicávamos nessa primeira porção vezes 0,69 e depois repetíamos aqui a operação e metíamos 4,2 para calcular, de certa forma, qual é o tamanho de posição. Ou seja, nós já vamos fazer aqui as contas, então íamos aqui, cálculo assimétrico, ou tenho o meu risco global a 1, tenho duas posições, o primeiro é 0,69, o segundo é 4,26, como nós, 0,65, 4,29, 0,65, 4,26, deixa eu ver se é 20,26, é 0,29. Então, aqui diz que nós devemos gastar 0,13% do nosso risco na primeira posição e 0,86 no segundo, ou seja, 0,14, 0,86 ou 0,13 ou 0,87. Então vamos pôr 0,13, 0,87. Então nos 0,13%, ou seja, aqui na prática multiplicar 1 vezes 0,13, isso dá 0,13, isso significa que nesta operação teríamos que nem sequer nos deixava comprar nenhum ativo, vejam só, esse número de ações, 0,34 ações, isso não existe, porque também a ação custa 300 e tal dólares. Se nós tivéssemos uma carteira, por exemplo, de 100 mil, vamos pôr uma carteira de 100 mil para vocês, assim, 100 mil, assim é muito mais fácil calcular, para vocês terem uma noção. Aqui dizia para nós comprarmos 4 ações, com uma carteira de 100 mil, claramente, com uma carteira de 10 mil já não nos permitia comprar nenhum ativo, por isso aqui 4 ações, aqui 12 ações, ou seja, o que nós vamos fazer aqui, agora 4 ações, aqui no primeiro ponto vamos por aqui 4 ações, que é na entrada 301, na segunda entrada então vamos calcular que é 0,77, 0,87 digo, um segundo, eu sei que está em erro, 0,87, ok, aqui diz para comprarmos 86 ações,
Isso significava que o risco-ganho global da nossa operação seria 1 para quase 5%, 1 quase 5, ou seja, na prática, se tudo corresse bem, então, se nós conseguirmos começar a parar nesse ponto e neste ponto, se nós perdêssemos, só perderíamos 1% do nosso capital, 1% de 100 mil, e depois, se chegasse aqui, se não atuasse o stop loss e se conseguíssemos comprar estas duas posições, arriscaríamos 1%, mas ganharíamos 5%. Qual é a grande não disto aqui? É que, como vos disse, quanto mais o SP cai sem alteração de fundamentais, digamos, mais rentável se torna, mais apetitoso se torna e mais difícil é chegar a esse patamar. Ou seja, nós, muitas vezes, se calhar, nós nunca conseguiríamos comprar nesse segundo patamar e teríamos muito dinheiro disponível que nós não usaríamos. Ou seja, isso, na prática, acontecia que muitas vezes nós nunca conseguíamos comprar uma segunda posição. Isso faz com que a nossa rentabilidade da operação seria muito pequena. Por isso, nós o que vamos fazer aqui é utilizar a técnica das opções, que é calcular probabilidades. Ou seja, nesta primeira fase aqui, nos cálculos assimétricos 1, estamos a meter a maior parte do nosso capital aqui e muito pouquinho aqui, ou seja, estamos a desaproveitar o nosso capital. O que nós queremos na prática é otimizá-lo. Por isso, eu desenvolvi uma técnica há um par de anos atrás que, de certa forma, otimizava esse paradoxo, que é quanto mais um índice cai e quanto mais uma ação cai, mais barata ela se fica e mais difícil é que ela chegue até um certo patamar, desde que os fundamentais não se alteram. Nunca se esqueçam isso. Por isso que nós temos que fazer aqui é utilizar o método das opções. Vamos então à segunda parte. A segunda parte é uma parte mais interessante, que é a cálculo utilizando as probabilidades. Eu gosto mais de utilizar esta do que a anterior, porque é uma coisa muito simples. Como vos tenho dito, quando o ativo cai, quando os fundamentos não se alteram, significa que está mais barato, ou seja, a nossa margem de oportunidade é maior. No entanto, mais difícil é para que esse ativo continue a cair, ou seja, a probabilidade, e nós já vamos calculá-la, do ativo chegar aqui é maior do que chegar aqui, ou seja, podia haver muitas situações em que o preço nunca chegava aqui a esse ponto e nós teríamos dinheiro parado que nós não poderíamos utilizar, ou seja, isso significava que nós não conseguíamos rentabilizar o nosso capital e muitas vezes fazia com que a nossa rentabilidade do nosso portfólio não aumentasse de forma considerável. Por isso eu desenvolvi essa forma de cálculo, essa é uma forma de cálculo que eu próprio desenvolvi, eu gosto de desenvolver estratégias e folhas de cálculo. Por isso vamos utilizar então as probabilidades utilizando técnicas de duas opções. Então o que nós vamos utilizar é uma parte da fórmula Black-Scholes, em que nós vamos de certa forma calcular o capital que nós vamos dedicar, ou o risco que vamos dedicar na compra deste ponto e na compra deste ponto. Então, como é que nós fazemos? Nós temos então na mesma duas entradas, uma aqui e outra aqui, ou seja, vamos fazer dois cálculos. Então, o primeiro cálculo é a entrada 1, que é os 301, o preço atual está nos 321, a volatilidade implícita nós já vamos calculá-la e o número de dias nós também vamos calculá-la. Porquê? Porque eu estou a fazer o vídeo em julho e nós temos que calcular sempre o número de dias que faltam para os próximos earnings. Ou seja, na prática nós vamos ter que calcular os dias que faltam para os próximos earnings e isso nós já vamos ver também. Porquê? Porque os fundamentos vão se alterando de 3 em 3 meses quando vão saindo novos dados fundamentais e os dados fundamentais das empresas normalmente acontecem de 3 em 3 meses, a não ser que os dados macroeconómicos evoluam e nós tenhamos que antecipar alguma estratégia. Por isso, vamos fazer o cálculo para a parte 1, para o preço 1 e para o preço 2, que na prática, a entrada 1, vamos fazer isso. Então, vamos utilizar a segunda folha. O preço atual, não se esqueçam disso, o preço atual é isto aqui, o preço atual é 321, por isso vocês utilizam essa folha de cálculo. 321, a volatilidade implícita já vamos calculá-la, o número de dias que falta para os próximos anos também já vamos calculá-la. O que nós vamos por aqui são os preços da entrada 1, entrada 2, ou seja, a entrada 1, a entrada 2, ou seja, na prática temos que fazer dois cálculos diferentes. O primeiro cálculo é a entrada 1, preço atual, a dividir por volatilidade implícita, a dividir por 100 vezes raiz quadrada de dias sobre 365 dias, porque isso é a forma de cálculo das opções europeias.
que é uma fórmula de cálculo muito utilizada atualmente nos mercados, embora desde a problemática dos preços negativos do crudo, a forma de cálculo foi alterada, mas isso não implica nada aqui. Depois fazemos outra vez a mesma fórmula de cálculo para o segundo preço. A entrada 2 é 277, a dividir pelo preço atual é 321, a dividir pela volatilidade implícita que vamos calcular, a dividir por 100 vezes raiz quadrada de dias, que já vamos falar, a dividir por 365, ok? Ou seja, isso numa folha de Excel vocês fazem perfeitamente. Por isso aqui 321, entrada 1 301, entrada 2 327, com a nossa volatilidade implícita, vamos então baixar, vamos colocar o ETF, que é o caso do EPSY. Estou a fazer o vídeo em julho, ou seja, os próximos jornais saem em setembro, por isso vou buscar aqui um preço de opções para setembro, 30 de setembro. Então aqui o IV, já nos dá aqui o IV, vamos então procurar o IV do 301. 301, ok, 301 é 25.47, está aqui 25.97, deixa eu ver se depois vem isso. 47 não é 97, é 47. Vamos aqui, 47, ok? E depois o número de dias que faltam é tão simples. Eu estou a fazer este vídeo num sábado. Se fizesse numa segunda-feira, claramente que os dias eram alterados. Aqui faltam 75 dias, por isso aqui diz-nos já quantos dias dizem. Então dá-nos a probabilidade então de acontecer as coisas. Ou seja, existe uma probabilidade de 28,87. Existe então uma probabilidade de 28 ou 29% do preço chegar aqui até setembro deste ano, até 30 de setembro. Existe só uma probabilidade de 10% do preço chegar aqui, ou seja, a probabilidade diminui. Depois de termos as probabilidades, temos que calcular, de certa forma, o tamanho, temos que, de certa forma, calcular o tamanho de posição. Ou seja, na prática, temos que fazer duas contas, que é a probabilidade de 1 é o tamanho de capital da primeira, ou seja, o risco que vamos assumir nesta posição aqui é a probabilidade que calculamos 1 de atingirmos esse alvo, a dividir pela soma das probabilidades. Ou seja, a probabilidade de 1 é 28 a dividir por 10 mais 28, a probabilidade de 2 é igual a 10 a dividir por 28 mais 10. Ou seja, fazemos essa conta. E o que é que nos diz aqui? Diz-nos que de 1%, se nós formos gastar 1% na porção total, diz para gastarmos 0,78% de 1% aqui e diz-nos para gastarmos 25%, 75%, 25% num, ou seja, significa 75% de 1%, ou seja, 0,65% gastamos aqui e só gastamos aqui 0,25. Isso significa que nós vamos gastar mais dinheiro aqui do que aqui e vamos ver então o que é que acontece. Então, vamos então calcular 0,75, significa para manda-nos comprar 23 ações. 23 ações. Ok, vamos então aqui 0,25, 0,25, aqui diz-nos para comprarmos 24 ações e 24 ações. Isso significa que o risco-ganho de operação total é de 1,73, ou seja, nós vamos gastar 1% do nosso capital aqui, nessa operação, em que o risco-ganho, caso o preço chegue aqui, teremos um risco-ganho de 1,75. No entanto, se o alvo fosse, por exemplo, nos 339, eu até posso por aqui nos 339, claramente que já teríamos um risco-ganho maior, ou seja, eu pus aqui o alvo mais próximo, só para vocês terem noção que quanto mais alto for o nosso ganho, maior será o nosso risco-ganho. Pessoal, está feito aqui como se calcula a primeira parte, a segunda parte explicada. Não parece, mas a segunda parte é muito potente. Isso significa que nós conseguimos otimizar o nosso capital, entrando em várias entradas e saídas. Porquê? Porque se nós calculássemos, por exemplo, o risco-ganho, se nós puséssemos o nosso stop loss aqui, por exemplo, aqui, o nosso risco-ganho só seria de 0,4%, nós não conseguiríamos otimizar o capital.
Pessoal, está aqui feito o vídeo, ainda vai haver muitos vídeos sobre esse tema, sobre outros temas no livro. Espero que vocês tenham gostado. Até já e até à próxima.